Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o novo presidente da Algás, meu particular amigo Arnaldo Cavalcante. Deixei uma pergunta no ar, que foi, já que o segmento gás ele é de uma importância enorme, não só para o conforto das pessoas, mas para um custo futuro bastante interessante, o caso, por exemplo, dele ser utilizado não só para o fogão, mas ser utilizado para o chuveiro, ser utilizado para o ar-condicionado, que a gente já viu demonstrações disso que funciona magistralmente. Eu pergunto a você, não era hora de captar uma indústria de aparelhos de ar-condicionado para esse foco de desenvolvimento em gás que é a Alagoas? Geraldo, foi muito boa a sua pergunta. Na realidade, e uma forma também de esclarecer. A gente vai viver várias gerações de projetos ao gás. E antes de tudo, eu gostaria de informar que essa investida da Algás na área domiciliar, ela teve muito também um apego e um apoio da ADEME, do Sinduscom. A área da construção civil de Alagoas, ela vive altamente antenada com as políticas da Algás, ou seja, a gente tem ações muito próximas e muito conjugadas. Mas de fato, o que ocorre? Hoje a gente já tem um manancial de aproximadamente 38 mil domicílios que já recebem esse processo do gás natural via para o aquecimento. Beneficiando 100 mil pessoas já. Justamente. Qual é o horizonte? Né? Hoje, temos hoje um ponto de dificuldade, que seria como a gente colocar nesses novos prédios, por exemplo, a segunda geração, que levar o aquecimento da água, depois o uso do ar-condicionado. Então, para isso, a gente vai ter que ter instalações específicas. Então, hoje a Algás ela tem algumas metas a serem trabalhadas no sentido de adaptar alguns prédios que hoje têm uma tubulação especificamente para o abastecimento do fogão, para levar também ao aquecimento da água. Então isso vai precisar disso. Obviamente não dá para você fazer em todos os prédios, porque dependendo da arquitetura a gente vai ter que fazer uma nova tubulação que envolve isso. Mas com certeza vai ser preciso a gente interagir já nessa segunda geração de políticas na área domiciliar, para ser voltadas não só para o fogão, mas também para o aquecimento da água e depois levar também para o aquecimento ou para a refrigeração. O que a gente observa é que há um envolvimento muito da área da construção civil. Se você vai para Sergipe, até mesmo para Recife, vai discutir esse tipo de relacionamento do uso do gás. Praticamente isso não é uma discussão que está em voga na área da construção civil. Alagoas não, a gente tem justamente esse envolvimento. E obviamente a gente precisa, e como vem sendo feito, e a gente quer intensificar, é justamente cada vez mais esse entrelaçamento com a ADEME, essa boa relação que a gente tem na área da construção civil, justamente para a gente atender. Por isso que a gente tem essa unidade aí, Algás Conforto, na Ponta Verde, para mostrar que o gás... Onde é? É lá no passeio. Tá? Sim. Exatamente, eu fui à inauguração e agora me esqueci disso. Ali é perfeito, mostra tudo funcionando. Então, de repente, o sonho nosso é justamente ter os usos múltiplos do gás, inclusive levando o gás como um vetor de conforto para a população. Você pode observar, né, no passeio, né, de Estela Maris, ali naquele, né, prédio, você pode ver como a gente pode se utilizar do gás numa residência para os seus diversos equipamentos. Isso. Então, a ideia justamente é intensificar, e foi por isso que a Algás construiu aquele espaço, para mostrar como a gente pode se utilizar, né, na nossa casa, e usando o gás como um conforto para a nossa população. Agora ao mesmo tempo as pessoas vão ali, ficam com água na boca. Como eu fiquei, eu estou provocando o ar-condicionado em função disso.
ficam com água na boca. Aí precisam ter uma ideia de, e aí, quando é que eu vou poder ter? Não é verdade? Outra coisa, como é planejado, eu não sei se você já se inteirou disso, mas como é planejada a rede? Que a rede, ela foi por um determinado segmento, né? Mas à medida em que a população cresce e que as residências vão surgindo, é preciso também ampliar a rede de benefício do gás. Para você ter uma ideia, há um relacionamento, como eu falar, muito grande entre a Algás e a área da construção civil. Então, para você ter uma ideia, apesar de hoje termos algo em torno de 38 domicílios interligados com o gás, mas a gente tem quase 60 mil contratados, porque quando inicia uma obra, quando se decide lançar um empreendimento, nós já começamos a agir, a nossa área comercial começa a agir. E aí nós já investimos em projetos futuros, justamente porque a construção vai demorar 2 anos, 2 anos e meio, então a gente planeja a nossa rede em função da dinâmica do desenvolvimento urbano da nossa cidade. Mas digamos que você vá para Riacho Doce, que é uma promessa em termos de construção civil, ok? Você vai atender a um prédio, 2 prédios, 3 prédios. E aí, esta rede que chegou até lá, ela tem as possibilidades de ramificação? Justamente. Tem, até para os antigos? Justamente. Tem, muito então, bom. hoje, por exemplo, em algumas áreas, a Algás chega primeiro. Se você vai analisar o projeto, ele é inviável no curto prazo. Exato. Mas como a gente tem já, por exemplo, tem todo um trabalho de prospecção do negócio da construção civil, já com um horizonte de 3, 4 anos, vale a pena a gente chegar naquele ponto, sabendo que daqui a 2, 3 anos a gente vai ter vários conjuntos para poder ser atendido. Então, por isso que muitas vezes você vai encontrar, Geraldo, a presença da Algás numa área que aparentemente é inviável. Você botar todo um gasoduto até chegar àquele ponto para atender, por exemplo, uma residência, um prédio. Exatamente, não pode. Mas, em compensação, já foi discutido com a área da construção civil, com diversos setores da construção civil, justamente já prospectando vários. Então, quando eu falo que hoje a Algás tem 38 mil domicílios interligados com o gás, a gente já fala muito mais em quase 60 mil próximos, 60 mil contratados para atender isso. O que já dá uma noção de futuro completamente diferente. Justamente. Isso... Então hoje a gente está muito interligado nesse sentido. Um outro horizonte que a gente busca trabalhar é a área comercial. Pronto. Nós estamos investindo nessa área, a Algás está trabalhando muito nesse segmento, e bem como na área industrial, obviamente hoje o maior demandador é a Braskem, claro. Mas várias outras empresas começam a interagir. Lá dentro do polo cloroquímico. Porto Belo. Inclusive, é projeto da Algás, não só a interiorização do gás para Arapiraca, para o Agreste, que vai criar um novo vetor de desenvolvimento para aquela região, inclusive incentivos para se implantar, porque Arapiraca é um centro logístico do Nordeste. Lógico. Precisamos chegar lá. Se você olha, no curto prazo, teoricamente, o investimento que vamos fazer, você pode sentir não tem a rentabilidade desejada, mas no longo prazo a gente sabe que potencializa isso. Mas ao mesmo tempo a gente já está trabalhando num outro segmento, que é a duplicação do nosso gasoduto Pilar Polo. Então, hoje a gente já está com o nosso potencial, nossa capacidade, um gasoduto que já foi o primeiro gasoduto da Algás, cerca de 25 anos de construído, hoje ele já está no limite. Então, a Algás já trabalha num segundo momento para viabilizar. Segundo ramal, uma duplicação justamente para atender. Ele vai de onde a onde? Vai ser do Pilar justamente ao polo. Ok. Então, a nossa produção inicial sai do Pilar?
Sai. Sai do pilar. Na realidade, hoje a produção está no pilar, mas hoje a gente é interligado, existe um gaseno, né? Usar o nosso gás é bom pela questão de mas a gente pode usar qualquer outro em qualquer emergência. Em qualquer emergência. Okay. Obviamente, até do Rio de Janeiro e da Bolívia. Se você traz, por exemplo, o gás do Rio Grande do Norte, você já tem as questões tributárias, inclusive a gente perde a competitividade. Então, nós temos que dar, exportar, justamente. Não é vender. Então, hoje a gente já pensa na duplicação, o gás está trabalhando no projeto da duplicação, justamente para atender hoje uma realidade, é a Porto Belo, que está se instalando, uma possível duplicação, como vem sendo trabalhada. Então, a gente vai precisar atender novas demandas e dar nossa competitividade. Claro. Qual é a nossa capacidade de reserva? Hoje, as estimativas nossas é de 3 bilhões, né? Para você ter uma ideia, o nosso, se você olha, por exemplo, o Rio Grande do Norte está quase 21. Então, é importante, mas nós temos uma reserva importante, mas mais do que isso, a gente precisa como estamos interligados, a gente pode utilizar o gás de todo o campo. Isso por aí, exemplo, isso fica muito uma claro. Uma térmica sendo instalada, provavelmente a gente vai precisar de trazer gás. Então, você vai provavelmente hoje com a questão da competitividade, e a nossa equipe analisa sob o ponto de vista da viabilidade econômica, provavelmente a gente pode até importar, vai precisar de um terminal, talvez no futuro, se algo nesse sentido ser concretizado. Mas mais importante é que a gente estejam os dutos, ou seja, temos os gasodutos todos prontos para isso. E por isso que a gente vê de extrema importância não só a duplicação do nosso gasoduto, né, para o polo, que é uma realidade, né, como também a ideia da interiorização desse gás, né, interligando, por exemplo, o nosso City Gate, que está localizado em Pilar, ou em Penedo, indo para Arapiraca, que pelos nossos técnicos vislumbram como a melhor viabilidade. A Arapiraca está para Alagoas ou para Maceió, como Campina Grande está para João Pessoa. Justamente. Né? Quer dizer, só que Campina Grande começou mais cedo, mas ali pode ser o grande porto seco, por exemplo, do estado, o grande distribuidor para todo o estado. Não pode? A grande logística do estado deve ser dali. Eu tive vendo, inclusive, dados do Ministério de Desenvolvimento, né, Geraldo, e ele já identifica, por exemplo, dois que você acabou de citar, os 2 melhores pontos, por exemplo, de aeroportos de carga para o Nordeste. Com certeza para o Nordeste. Ver justamente Campina Grande e Arapiraca como esses dois centros de logística. Mas parece que ainda não entenderam isso, né? Falta um entendimento maior das autoridades em relação a isso, não falta? Falta. Não só das autoridades, mas também de quem, das indústrias, do próprio mercado rural e por aí vai, falta. Mas eu entendo o seguinte, Geraldo, a partir do momento que o Estado crie, ou leve esses insumos importantes, por exemplo, leve água, leve energia para aquela região, né, como é intenção e foi definido dentro do plano da cidade, das estratégias do governo Renan Filho, de interiorizar o gás, com certeza esse vetor naturalmente vai atrair e vai desenvolver todo aquele polo, né, do agreste. Eu vejo em você, nesse finalzinho de programa, primeiro, já um conhecimento total da empresa. Segundo, um entusiasmo muito grande com a possibilidade de que esse seja um dos mais importantes segmentos do Estado no que diz respeito ao desenvolvimento econômico dele. É isso? Estou certo? Acho que a Algás, né, terá um papel importante na construção, né, desse novo modelo de desenvolvimento que o governo quer implementar, né, quando se discute a necessidade, né, do Estado de Alagoas
levar o seu desenvolvimento para o interior. Existe uma regra básica no Nordeste em geral, dos estados do Nordeste em relação às capitais. Em geral, as capitais do Nordeste, elas representam de 20% a 30% do PIB do estado, ou seja, riquezas nas capitais, geradas nas capitais, representam algo até 30% da riqueza de todo o estado. Quando a gente analisa o estado de Alagoas, a gente vê uma condição fora dessa dimensão. De distribuir melhor essa riqueza. Hoje, a Maceió já representa quase 40% da riqueza do estado. Por função de migração. Justamente. Hoje, quando você vê a Fernandes Lima, eu vejo muito mais a vinda do pessoal do interior, todos os serviços, tudo está centrado em Maceió. O Nordeste, 30% já é grande, né? Não é comparado ao estado de Santa Catarina, que tem cidades como Criciúma e tantas outras, Joinville, maior do que a própria capital. Que são autônomas. Né? Nós não temos essa autonomia no interior. Então, Maceió hoje já representa quase 40%. Então, a gente vê a necessidade, obviamente, eu enxergo a necessidade, obviamente, da cidade desenvolver, mas também a gente criar novas oportunidades no interior. E eu vejo essa questão energética como grandes projetos na região do Agreste que pode se apresentar, e a gente sabe a nossa dificuldade de distribuição de energia a partir daquela região, e o gás, e ao gás poder participar dessa construção, desse processo. Arnaldo, eu te agradeço demais por essa entrevista de hoje, tenho certeza de que ela foi assim espetacular. As pessoas se integraram e entenderam tudo que foi dito aqui. E, sobretudo, a importância dessa empresa, que é uma empresa ímpar dentro do estado de Alagoas, uma empresa governamental ímpar dentro do estado de Alagoas. Então, parabéns aí pela nomeação, pela escolha, parabéns, meu caro Renan Filho, pela escolha do Arnóbio. E vamos em frente, né? Vamos em frente, que vem muita coisa por aí. Muito obrigado. Geraldo, muito obrigado, né? E espero vir outras vezes. Quantas vezes você quiser, você sabe disso. Contando um pouco já de algumas ações, né, já do governo Renan Filho. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Então, o nosso encontro está marcado. Vamos lá, gente.